Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, nesse período de preparação imediata para o Natal do Senhor, para acolhermos a palavra de Deus e meditá-la em nosso coração. Nós estamos nos aproximando da grande solenidade do Santo Natal, que possamos preparar o nosso coração a ser esta manjedoura a acolher o menino Deus em nossa vida. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei de Judá, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez de seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberás vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos povos de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à sua frente, com o espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias de
em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de refletirmos, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, vamos ouvir um pouquinho e refletir sobre a antífona do Ó, a terceira antífona do Ó para esse dia 19 de dezembro. Diz assim: Ó raiz de Jessé, ó estandarte, levantado em sinal para as nações, ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Essa terceira antífona refere-se àquilo que suplicamos ao Senhor ao longo desse tempo do advento. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Com o nascimento do Messias, esperamos que ele liberte a todos nós e nos traga a paz, a justiça, o perdão e a misericórdia. O menino Jesus nasce em Belém, na Judeia, para se cumprir a profecia, pois era a cidade de Davi. Então, a raiz de Jessé, o Cristo que recebe então esse título. A raiz é aquela que busca os nutrientes e dá vida então a toda a árvore, a todo esse edifício, esta árvore que é a igreja. Jesus é a cabeça, é a raiz de Jessé, a cabeça da igreja. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura e o Santo Evangelho tem um paralelo muito grande. A primeira leitura do dia de hoje se encontra no livro dos Juízes, capítulo 13, versículos de 2 a 7, depois os versículos 24 a 25. Narra-nos, amados irmãos e irmãs, a história de como a mãe de Sansão o concebeu. Manoé tinha uma mulher, melhor dizendo, um homem de Sará, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja esposa era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Tu és estéril e não tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Tomará cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Seu cabelo não será tocado por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começarás a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então nós percebemos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, nesta passagem do livro dos Juízes, um paralelo muito profundo com aquilo que é a vida de São João Batista. Então hoje nós estamos diante desse relato, esses personagens que se apresentam nessa preparação mais imediata: Zacarias, Isabel e João Batista, o João que será concebido, então, diante do relato de hoje. Como se dá isto? Gabriel visita Zacarias, que era sacerdote e estava em exercício no templo. Ele foi sorteado para ir ao Santo dos Santos para oferecer o incenso. E é neste momento em que, enquanto está oferecendo o incenso, que ele tem uma visita do anjo Gabriel. Então o anjo não havia se apresentado ainda, mas fala a ele que ele então, primeiro, não tivesse medo e que foi agraciado por Deus, porque Isabel, sua esposa, que era considerado estéril, conceberia, ficaria grávida. E diante desta fala, Gabriel percebe no coração de Zacarias a dúvida e a incerteza. Olha o que diz Zacarias: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia.
evangelho. Então, boa nova, boa notícia é evangelho. Eis que agora então ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. Então Zacarias fica mudo. Ele não fala até o nascimento de João Batista. Então, retornando para casa, depois dos ofícios no templo, ele e sua esposa Isabel concebem então João. Isabel fica durante 5 meses resguardada, escondida. Então havia-se muito esse costume até o 5º mês não se apresentar publicamente. Só depois do 5º mês se falava que estava grávida. Então ela se guarda durante 5 meses e depois louva a Deus dizendo: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Então, não ter filho, um casal que não tinha filho, vivia uma humilhação pública, era tido então como um casal que não tinha as bênçãos de Deus. Deus constituiu então a dignidade dessa família e concedeu-lhes a graça de um filho, João Batista, que veio como precursor para libertar Israel já de início daquela realidade onde vivia então na incredulidade e pudesse viver a esperança da vinda do Messias, do Salvador. Por isso João é considerado o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. O Salmo responsorial conclui dizendo: minha boca se encha de louvor, para que eu cante a vossa glória. Que nós possamos cantar a glória do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.